Bora lá, vamos falar sobre a religião oriental, tá? Do Oriente Médio, Oriente Médio, África, né? Que fica lá do lado. Bom, no começo, vamos bem lá para trás, sei lá, a época dos faraós, naquela época faraônica, os templos, o Egito e a Mesopotâmia, que é terras entre rios, quer dizer Mesopotâmia, tá? Então a gente tem o faraó, né? África do Norte, ok? Não é África, ou é África do Norte, não é África do Sul. A gente tem as pirâmides lá, Kefem, Cofem, sei lá, os leões lá, corpo de leão, cabeça de faraó, enfim. Então, eles têm toda tradição de mumificar, né? Tirar os órgãos para uma vida eterna, aquela coisa toda de quando a pessoa morre, na teoria, tá, gente? Eles pegavam todos os bens, no caso do falecido, e colocavam lá. Até a mulher dele, às vezes mesmo viu, eles colocavam, gente. Era mais ou menos isso, né? Não sei quando eles pararam, mas já houve isso, tá? Isso é tudo discover, tudo matéria também de escola. Então, ponto. E a gente tem um pouco anterior a isso, a Mesopotâmia. O que é a Mesopotâmia, né, que a gente chama os Sumérios, né? Tem os Sumérios, Fenícios, e hoje lá é Pérsia, né? Depois, ou enfim, é os árabes, está lá toda aquela religião. Antes, um pouco antes de Abraão, tá? Que já entra depois da Bíblia. Era um país, vamos dizer, óbvio, né? No começo era uma coisa meio pagã, lógico, né? E assim, existia lá o rei Hammurabi, que quer dizer trovão ou Baal, né? E tem até na Bíblia, né? Porque a Bíblia, a gente lembra, quem escreveu foi os israelenses, tá? Por isso tem lá rei Assírio, enfim. Então existiam sacerdotisas e o que eles inventaram? Eles eram uma parte mais científica, mas tinha aquela parte mais sacerdotal, né? Quem eram os sacerdotes? Vamos chamar que hoje eles eram os médicos, psicólogos, enfim, era a parte sacerdotal que fazia toda aquela coisa de o que é medicina? São os remédios, né? Aquela época era mistura, folha, aquela coisa toda. Então eles faziam, vamos dizer, rituais, né? Vamos dizer assim. E também tinha a sua parte científica. Qual é a parte científica que eles tinham? Eles inventaram a astronomia, né? A gente tem aí o nome das estrelas Sírios, né? Por quê? Da Síria, eles encontraram lá. Temos também da Grécia, que depois iam muitos gregos para a Mesopotâmia, mas naquela época eles eram pagãos, antes de Abraão, tá? E um pouquinho na era de Abraão. Então eles eram pagãos, então eles tinham aqueles seus rituais, vamos dizer assim, sacerdotal, né? Que hoje ninguém, obviamente, a maioria dos árabes, gente, são, que não forem católicos convertidos, são os lemitas. Então, obviamente, todos conhecem a história, né? Então isso é antes, a época do paganismo. Então a gente tinha lá a lei de Hammurabi, que era dente por dente, olho por olho, se roubar, acontece isso, né? Que a gente tem aquela pedra lá que tá escrito todas as leis daquela época. Foi uma das primeiras leis inventadas. Inclusive, isso é tema de faculdade, tá? É direito, é a origem da lei, vamos dizer assim. Após isso, eu tô falando da Mesopotâmia, depois a gente vai lá para a Ásia do Norte, né? Que é o Egito. Ou pro Egito, pro norte, né? Vamos chamar assim, pro Egito da parte do norte. Então, naquela época, eles faziam o quê? Eles estudavam muitas estrelas, né? Astronomia, vamos dizer assim. Eles foram que deram início, como os gregos deram início à filosofia, eles iam lá. E como é que se estudava naquela época a estrela? Obviamente, não existia a luneta, né? Eles olhavam lá e copiavam, gente. É literalmente isso. Tinha lá Sirius, estrelas Sirius, e aí eles davam nome às estrelas. Pra quê? Pra se orientar, né? É a famosa curiosidade. O cientista começa assim, né? Com aquela curiosidade. E aí eles faziam, sei lá, medições também. Então, astronomia, né? Leis, medições, muita coisa importante também, como lavoura, né? Fazer alimentos, né? Produzir, construção de riachos, canalizar água, tudo isso é muito da Mesopotâmia. Então eles tinham aquele lado sacerdotal, porque naquela época não existia Deus, aquela coisa toda, eles eram pagões, né? E a parte científica, ponto. Então existia, a arte também começou lá. Existia lá sacerdotisas, que naquela época, enfim, era o nome que se dava, né? Ponto. Após isso veio quem? O famoso Abraão. Quem foi Abraão? Vamos lá. Abraão quer dizer o quê? Pai de dois povos. Abraão, que está lá na Bíblia, exatamente aquele, teve. Gênesis? Não, Êxodo, né? Teve dois filhos. Uma da escrava, na teoria, o que não faz muito sentido, mas tá lá, vamos respeitar. E uma livre.
Por que uma escrava e uma livre? Uma era egípcia, a outra era, vamos dizer assim, filha de outra mulher. Então eram duas filhos, enfim. E aí nasceram quem? Isaac e Ismael. O que? Filho de Abraão. Abraão teve dois filhos, Isaac e Ismael, cada uma com uma mãe, vamos dizer assim. E aí Isaac quem é? Isaac é descendente, os judeus são descendentes de Isaac. Quem era Isaac? O que virou, o que se tornou Isaac? Se tornou pastor, enfim, pastor, né? Pastor, literalmente, ovelhas, né? Aquela parte mais, vamos dizer assim, mais braçal, ou braçal não, mais artesanal, né? E Ismaelitas, que é o outro filho de Abraão, se tornou o quê? Guerreiro, né? Que é da parte mais, é o filho da egípcia, vamos contar assim. É uma coisa mais forte, mais bélica, vamos contar. Então, Abraão teve dois filhos, Isaac, que hoje são os judeus, e Ismael, que são os guerreiros, que hoje são os árabes. Foi aí que houve então, Abraão, pai de dois povos, judeus e árabes, ok? E até hoje existe essa briga entre eles, entendeu? Porque é mães diferentes, ok? Então, isso nós temos a Mesopotâmia e pós-Mesopotâmia, Abraão. Na teoria, o que Abraão, né, falou, não, eu falo, Deus vai me encaminhar para aquela terra mostrar aquela terra. Então hoje onde é essa terra? Tá lá, exatamente lá, Palestina, Israel, tá lá, entendeu? Então tem essa briga existe há anos, entendeu? Ponto. Vamos lá pro Egito. Junto, tá? Então a gente tem a história da Mesopotâmia antes de Abraão e a história do Egito. O Egito tinha lá as suas, vamos dizer assim, a sua cultura. O que eles inventavam? Cevada, cerveja, quem inventou foi os egípcios. O rio Nilo, por que a gente chama de Nilo, né? Porque o harém, né? Seria o harém. O que é um harém? Harém é você tá lá no deserto com uma fonte d'água que ele é um harém, né? Só faltam as mulheres. Então, o rio Nilo, como é que eu vou dizer? Eles canalizaram, para aquela época, né, gente? Canalizaram o rio, eles tinham consciência que se juntassem muitas águas, poderia canalizar e utilizar de uma forma mais fácil, como hoje, né? Não tem água canalizada. Então isso faz parte do que? Da engenharia. A Mesopotâmia trabalhou mais científico. Trabalhou engenharia também? Trabalhou tanto que a gente tem lá o jardim suspenso, né? Que todo mundo já ouviu falar, que o rei lá fez pra rainha o jardim lá. E eles tinham engenharia? Tinha engenharia, mas o Egito também tinha engenharia. E temos aí na América Central, né? Que já é outra história, já é outra terra, né? Então a gente tem a engenharia do Egito, que é muito aproximada e parecida com a engenharia da Mesopotâmia. Por que é parecida? Gente, o templo, o formato é igual, ok? Aí eu poderia falar, é o mesmo engenheiro? Não sei. Obviamente tá lá, uma coisa ligada à outra. E aí entra quem depois? Os gregos. Por quê? A Mesopotâmia, que quer dizer terra entre os rios, então a gente tem no mapa, tá? A gente tem no norte a África, a gente tem no meio, né, que é o Oriente. Você pode chamar o árabe tanto de oriental como de asiático, porque é perto da Ásia também, quanto de. Africano não, já nem porque a gente tem lá os três rios. Quanto de árabe, literalmente Egito. Então a gente tem o norte, o Egito do lado esquerdo, a gente tem a terra entre os três, onde tem Palestina, Israel, aquele miolo todo, e tem o rio, a terra entre o Eufrates, aquela coisa toda, e a lateral a gente tem quem? A Europa, a Turquia, né, gente? Gente, árabe é árabe, turco é turco, ok? E judeu é judeu. A gente tem o rio lá e depois a gente tem o oceano e temos a Europa. E o que a Europa tem a ver com isso? Temos a Grécia, ok? Grécia, Itália, Roma. Então, obviamente, quem inventou as grandes navegações? Foram, obviamente, os sumérios, porque, gente, o povo começa com um nome e termina com outro. Vamos mais ou menos assim. Sumério, aí depois os sumérios inventaram as letras, ou os fenícios inventaram as letras, né? O desenho, né? A escrita, literalmente, uma das primeiras. Depois vieram fenícios que inventaram as embarcações, eles eram muito comerciantes, como os árabes hoje são muito comerciantes, né? E aí veio quem? Os gregos, que atravessaram todo aquele rio e foram para onde? No Oriente, e depois subiram para o Egito. E aí teve aquela mistura entre Egito, Mesopotâmia, árabes, né? Você pode chamar, aquela área é árabe, entendeu? E Grécia. E aí os gregos trabalham com quem?
com a filosofia, com o pensamento. E os gregos também têm aquela parte de artística, de ciência, de espiritualidade, aí entra uma coisa mais profunda, que aí vem o trabalho do corpo. Quem trabalhou muito o corpo foi os gregos. Por quê? Enfim, a época, né? A época avançou, evoluíram, né? Então, o Egito trabalhou mais o que? A engenharia, né? Na teoria, foi os egípcios construíram as pirâmides e toda aquela obra de encanamento, de rio, enfim. E eles trabalharam muito aquela coisa, a vida após a morte, uma ideia de civilização. Os mesopotâmios árabes me trabalharam mais com aquela parte científica literal, né? Astronomia, letras, religião mais ou menos, leis, aquela parte mais intelectual, vamos colocar assim. E os gregos trabalharam mais aquela parte mais de filosofar. O que é filosofar? É você estudar, observar e perguntar por quê. Mas de uma forma, você responder de uma forma científica, ok? Não responder de uma forma religiosa, não vamos dizer assim, religiosa, mas você quer responder de uma forma científica. Filosofia quer dizer o quê? Sabedoria. E sabedoria quer dizer o quê? Inteligência. Inteligência quer dizer o quê? Científico, ok? Então nós temos os gregos, que trabalharam mais o que? A filosofia, por isso que eles trabalharam mais o corpo. Porque juntou é uma junção de conhecimentos, vamos dizer assim. Egito, Arábia, né, o Mesopotâmia e Grécia. E aí juntou tudo, aí, como imaginam, vários amigos de cada uma raça juntando lá, trocando suas ideias e nasce um novo conhecimento. Obviamente com isso a gente evolui. Aí depois é aquela coisa de renascimento, muito depois, né? E aí a gente teve Roma, né? A gente tinha os espartas, o que é Esparta, o que é ateniense, qual a diferença? Os atenienses que inventaram a democracia, hoje a democracia que inventou, porque naquela época de Hammurabi, né? A gente era uma coisa radical, uma coisa ditadora, né? Não tinha lei, não tinha noção, como religião, não tinha noção de Deus, por isso que eles eram pagãos, né? Então, cada um tinha, como os celtas de Portugal, antes do catolicismo. E a Roma, a mesma coisa, todos eram pagãos porque não tinha ideia de cristianismo. O cristianismo começou como? Pós Jesus Cristo, porque a gente fala 2000 e tal pós Cristo, 2000 e tal antes de Cristo. Então tem toda essa contagem do tempo, aí calendário entra outra história. Então a gente, Então a gente está em Roma. Então a gente teve Esparta e Atenas. Quem inventou a democracia? Democracia é uma palavra grega, tá? Foram os gregos. Obviamente é muito diferente do que é atual hoje, mas quem inventou a democracia? Então o que eles faziam? Tem os patrícios, quer dizer, os patrícios da raça grega, aí tem os bárbaros, que é outra raça, enfim. Então a democracia em si, os direitos do povo, tanto das mulheres quanto dos homens, começou, né, na Grécia. Foi a ideia de quem? De Platão, Aristóteles, Sócrates. Obviamente, naquela época, só os mais, vamos dizer assim, os mais ricos tinham educação, infelizmente os mais pobres não tinham direito à educação. Os mais ricos tinham professores particulares, não existia isso de escola, aquela coisa de massa, não, eram professores particulares, como os reis. Hoje, até hoje, o rei, você não acha que um príncipe vai na escola lá estudar? Não, gente, eles têm aula particular, entendeu? Então, a Grécia era assim, naquela época era assim. Então, a gente tem o conhecimento unido do Egito, da Arábia, da Grécia, Roma. Atenas e Esparta, diferença. Atenas trabalhou mais o quê? Mais o intelecto, né? Muita filosofia, muito estudo, muita escolástica, né? O que é escolástica? É coisas, antigamente, hoje a gente chama de católico, mas escolástica é a época dos gregos, que fez os grandes exemplares, escreveram grandes coisas, grandes conhecimentos na área científica em geral, física, biologia nem tanto, física, mecânica, natureza, então a gente chama de escolástica. E os romanos são o quê? E os Esparta? Esparta é trabalho mais militar, eles trabalharam mais o corpo, né? Que hoje a gente chama de educação física, para trabalhar mais a parte militar, bélica, vamos dizer assim. Então eles trabalhavam o corpo nessa época, por quê? Justamente para lutar, para guerrear. E o que é uma guerra? Pra você ter uma ideia, o que é uma guerra naquela época e hoje também? Você invade aquele local, impõe todo a sua cultura
e de repente eu pego o que é da pessoa, não, invade, enfim, gente, isso é guerra. Naquela época e hoje também é assim. E aí tem, a gente chama tudo crime de guerra, mas aí é outra história. E eu só tô querendo dar uma moral, que é qual a diferença entre Atenas e Esparta? Tá? Já houve conflito? Já houve. Porque Atenas trabalha mais o intelectual, mais o filosófico, mais o democrático, mais os livros. E Esparta é uma coisa mais, né, mais tiro, bomba e mais força física, vamos dizer assim. Entendeu, galera? Então a gente tem a união do conhecimento do Egito, que você pode chamar África, a gente fala Egito, porque a África é mais sul, né? Nós temos o conhecimento da Mesopotâmia, tanto anterior a Moisés como pós-Moisés, ou e pós-Abraão, porque todo mundo tem a história de Moisés, tá tudo lá na Bíblia, então isso são histórias de povos, ok? E a Grécia, Roma, ok? Aí Portugal, aí é uma coisa mais antiga, coisa toda de expansão islâmica, é outra coisa, é outros tempos. Por isso que a gente chama anterior a Jesus, posterior a Jesus. Hoje nós temos o calendário. Tem um livro muito interessante que eu vou estar indicando, se chama História do Calendário, da editora Passos. É um livro muito antigo, tem lá no Centro Cultural São Paulo, todo mundo lugar lá, pegar emprestado. Então lá conta toda a nossa história. Qual é a história? A história do calendário literal. O nosso calendário, olha o quê? O nosso calendário é solar, ou é lunar. Já o calendário do Oriente é solar, essa é a diferença. A gente está no ano de 2024, já os orientais estão em outro ano, porque o nosso calendário é contado pós-nascimento, ou pós-nascimento de Jesus Cristo. O calendário dos árabes é diferente do oriental, é diferente, é pós o nascimento de Maomé. Aí tem a história do Alcorão, Maomé que viu o anjo, enfim, é mais ou menos isso, entendeu, galera? Então a gente tem isso, o nosso calendário ele é juliano. O que é juliano? Quem foi Júlio César? Foi aquele rei, os Césares que a gente já ouviu falar, né? Então é mais ou menos isso, galera. Então isso é por história geral, ok?